Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Iniciando aqui a nossa leitura 48 da sua Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Eu sou seu amigo pastor Euclides Manhãs Gomes e para mim é um prazer poder estar compartilhando com você essa leitura que hoje está baseada em Juízes, capítulo 6. Estamos próximos de concluir o segundo bloco de leituras da nossa jornada bíblica. No primeiro bloco, primeiras 16 leituras no mês de abril, nós estudamos sobre o enredo da salvação sendo revelado. 16 passagens de Gênesis foram selecionadas para contar para nós como que Deus foi executando o seu plano eterno de salvação, usando pessoas e grupos de pessoas chave escolhidas por ele, na história da humanidade. A partir de então, desde Êxodo capítulo 1, a gente vem analisando, lendo aqui e estudando o nascimento da nação escolhida, a nação eleita Israel, através da qual Deus vai trazer o Messias ao mundo, o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Nós estamos, neste momento, analisando a era chamada de Liga Tribal. Depois que o povo de Israel entra em Canaã e passa cerca de 7 a 10 anos em guerras de conquista, os outros anos, até chegar ao número de 50 anos, que é o tempo que restou ainda à vida de Josué, as tribos ficam meio que acomodadas e vão deixando o tempo passar, como a gente leu no capítulo 1 de Juízes, que é um capítulo paralelo com o trecho de Josué, a final do livro de Josué. As tribos vão se acomodando e ao invés de destruir os cananeus como Deus ordenou, poupando, de acordo com a orientação de Deus, apenas aqueles que se convertessem à fé de Jeová, como foi o caso de Raabe, eles vão deixando os cananeus, os amorreus, vivendo ali, vão se misturando entre eles e assim assimilando o estilo de vida pagão, condenável, movido a orgias sexuais, sacrifícios infantis, muita violência, muitas práticas de magia misturados ali entre eles, que envolve muitas das orientações que Deus já tinha dado a eles desde o deserto, já preparando-os para aquela situação. É no meio desse ciclo que se forma após a morte de Josué e de toda aquela geração, o sacerdote Eleazar, que a geração que entrou em Canaã comete um terrível erro, que a gente falou na leitura de ontem. Eles deixaram de falar à sua nova geração, aos seus filhos, aos seus netos, dos grandes feitos de Deus, e ensinando a eles as doutrinas do Senhor. E assim, essa geração que agora habita em Canaã vive um ciclo maldito que a gente viu ontem na leitura de Juízes capítulos 2 e 3. Um ciclo em que eles têm apostasia, sofrem invasões e depreciações de inimigos, clamam a Deus gemendo, Deus levanta libertadores, enquanto o libertador vive eles estão firmes, mas depois que o libertador morre eles voltam a praticar a apostasia e assim vai se tornando um ciclo maldito, de forma que a frase "e os filhos de Israel voltaram a fazer o que não agrada aos olhos do Senhor" é a grande frase que aparece sistematicamente no livro dos Juízes de Israel. Um líder improvável é o que vamos meditar hoje na leitura de Juízes capítulo 6, guiados aqui pelo guia de viagem da excelente Bíblia de Estudo Facilitado da editora Mundo Cristão, editada pelos famosos jornalistas estadunidenses Philip Yancey e Tim Stafford.
Vamos então à leitura de hoje. Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou o que era mal aos olhos do Senhor, como aparece em muitas versões bíblicas. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Esses midianitas, irmãos, são continuadores daquele povo que se mostrou muito astuto no finalzinho da peregrinação do povo de Israel com Moisés no deserto, quando eles se uniram a Balaão e os moabitas para enganar o povo de Israel para a idolatria promíscua de Baal-Peor, que gerou uma praga de 70 mil pessoas morrendo. Agora, esses midianitas, provavelmente mais fortes até, dominam Israel. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Fortaleza aqui a gente tem que entender que são fortes, contrafortes, picos, nas colinas, ou então fortalezas mesmo, cidades fortificadas que sobraram da época em que os cananeus ainda estavam por ali. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Yancey e Stafford destacam o versículo 5 com uma notinha chamada O Poder dos Camelos. Eles dizem: esta é a primeira menção na Bíblia do uso de camelos para fins militares. Os saqueadores midianitas deixavam os israelitas cultivar suas colheitas e depois irrompiam e tomavam tudo quando as colheitas estavam maduras. Sem contar com uma defesa eficaz, os israelitas se escondiam em cavernas e em outros pontos remotos. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, uma aparição rara nesses tempos aqui dos juízes, irmãos. Nesses tempos de tanta apostasia, afastamento de Deus, houve praticamente um silenciamento profético, desde Moisés até Samuel, cerca de 300 anos. Mas eis que surge aqui um campeão de fé que fala em nome do Senhor, seu nome não é citado. E ele dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui o texto simplesmente pausa a mensagem do profeta, dando a entender claramente para nós que, como a gente usa a expressão popular, entrou num ouvido e saiu pelo outro. O povo não atendeu ao clamor daquele profeta. Então o anjo do Senhor, olha ele de novo aí, Jesus, mais uma teofania, o Senhor aparecendo. Irmãos, Juízes é o livro que mostra que por mais que o povo de Deus se afaste dos propósitos de Deus, Deus não desiste do seu povo. Poucos livros da Bíblia têm tantas aparições do anjo do Senhor. O próprio Jesus, o próprio Deus, Filho pré-encarnado, quanto o livro dos Juízes. Veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Era um disfarce, usando um tanque de prensa de uva, um lagar,
para malhar o trigo, né? Tirar assim as espigas dele, tá? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Notem aqui, meus irmãos, que Deus, ele não se zanga por nós o questionarmos. Deus quer ver sinceridade e humildade em nosso coração. Nas palavras de Gideão, há contestação, mas quando a gente vê as atitudes dele seguintes, a gente percebe que o espírito por trás dessas palavras é um espírito de humildade, de dependência, de fé. Gideão era um dos últimos israelitas que ainda tinha fé em Deus, embora essa fé já estivesse bastante abalada pelas circunstâncias. Ele faz parte do remanescente fiel, mas que não sabe o que fazer diante das provações que estão enfrentando, como muitos de nós. Somos o remanescente fiel, mas isso não significa que a gente não vai ter dúvidas, que a gente não vai ter a pressão das circunstâncias. O que não podemos perder é a fé em Deus. Continua então o texto. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Palavra parecida com a que ele disse para Josué. Não te mandei eu ser forte, corajoso, né? E notem os irmãos, com a força que você tem, vai nesta tua força, varão valoroso, né? Como está em algumas versões bíblicas aí, é Deus extraindo o melhor de nós, tá? É Deus dizendo, você é capaz, a força já está aí, eu te dei, né? Basta você usar. Que palavra, irmãos, que palavra maravilhosa. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Humildade. Falei agora há pouco, né? Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Notem, meus irmãos, que o anjo do Senhor agora é chamado de o Senhor. O próprio Jeová. Jesus é Jeová, tá? Jeová triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho aqui pré-encarnado neste anjo. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque aqui diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, aqui as estimativas, né, dizem os editores da Nova Versão Internacional, que é entre 20 e 40 litros, né, de capacidade aqui, de medida para secos. E com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Não havia muitos recursos, né, irmãos? Os midianitas haviam roubado, mas Gideão procura do melhor que ele tinha trazer para o Senhor uma oferta. Ele conhece a lei de Deus, ele conhece as regras dos sacrifícios, tá? Gideão age aqui, irmãos, como um adorador, né, fiel do Senhor. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Ou seja, faça a moda sacerdotal. Jesus ensinou Gideão ali a agir como um levita, como um sacerdote. Ele era um manassita, não tinha essa prática, né? Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor
desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, agora ele ouvia só a voz: Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Que linda essa passagem, meus irmãos. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Yahvé Shalom, em hebraico. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Até hoje, quem está falando aqui é Samuel, o profeta que escreveu o livro dos Juízes. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. É um touro bem crescido, né? Aquele de 7 anos de idade. Interessante, 7 anos de idade. Esse novilho nasceu no ano que os midianitas invadiram. Já fazia 7 anos que eles estavam ali, né? Oprimindo Israel. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. O pai de Gideão, irmão, já estava se desviando da fé em Deus e já tinha feito um altar para Baal na sua casa, para buscar a proteção contra os midianitas. Era esse o grande problema, viu, irmãos? Os israelitas não sabiam se servir a Deus, se serviam a Baal, né? Oscilavam na fé diante das circunstâncias, né? E corte o poste sagrado de Aserá, a deusa, mãe de Baal. O poste sagrado, irmãos, é um símbolo fálico. É um símbolo que imita o órgão sexual masculino, ou seja, é uma representação do culto promíscuo que era feito. Geralmente era embaixo de um poste sagrado desse que havia ali o ritual de orgia sexual. Olha por que caminho, tá, Joás, o pai de Gideão, estava caminhando, né? Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha o que Deus manda ele fazer. Corta o poste sagrado, pega a lenha dessa madeira, desse poste sagrado de Aserá e transforma ali, coloca no altar para mim, né? Deus está dizendo aqui. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Prudência, né? De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Olha agora aqui, irmãos, aqui a gente vê o quanto Joás estava dividido entre a fé em Deus, nosso Senhor, e a fé em Baal. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Joás falou assim: vocês estão defendendo um deus? Que raio de deus é esse que precisa ser defendido? Se vocês ficarem defendendo ele, vocês é que vão amanhecer mortos amanhã de manhã, porque o verdadeiro Deus vai agir, né? O Deus de Israel. Então ele mostra que está dividido, foi importante. Olha como que Deus sabe das coisas, né, irmão? Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o coração de Joás estava dividido. Então Deus orientou Gideão a agir assim, porque aquilo faria com que o pai dele se posicionasse. E o pai dele aqui se posicionou. Por isso, daquele dia em diante, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. A palavra Jerubaal significa aquele que contende contra Baal, o perturbador de Baal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel.
O versículo 30, tá, é destacado aqui por Yancey Stafford com uma notinha chamada de pernas para o ar. Israel colocou os mandamentos de Deus de cabeça para baixo. De acordo com Deuteronômio 13, de 6 a 10, quem adorasse ídolos deveria ser apedrejado. Aqui, contudo, os israelitas estavam prestes a executar por apedrejamento Gideão por destruir os seus ídolos. Isso aqui é uma amostra de como estava realmente de perna para o ar a sociedade teocrática onde Deus governava Israel. Então, versículo 34, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo, ou seja, começou pela sua própria cidade, a região de Abisrael. Enviou mensageiros a todo o Manassés, a tribo inteira, chamando às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que eram tribos que ficavam ali próximas naquela região. Aqui é a região nordeste da terra de Canaã, na parte oeste do Rio Jordão, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. A eira era a laje onde eles botavam as espigas para secar, né, as roupas para secar e tal. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão em volta estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Notem, irmãos, que a proposta de Gideão mostra que ele tem fé em Deus, ele tem fé que Deus é capaz de fazer aquilo. Ele não crê em si mesmo. Ele está cheio de dúvidas. Será que eu vou conseguir encarar isso? Né? E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho, mas a eira estava seca. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. E assim Gideão não teve dúvidas de que Deus o chamava. Na nossa leitura de amanhã, vamos ler a continuação, capítulo 7, a grande virada militar que Deus fez Gideão experimentar. Vamos então à nossa reflexão da Bíblia de Estudo Facilitado, nosso guia de viagem. Líder improvável. Deus extrai o potencial oculto de Gideão. Eles destacam o versículo 23. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. O sabor de boas novas de Josué azeda de forma abrupta no livro de Juízes. Ignorando as ordens de Josué para limpar a terra, os israelitas se instalam no meio de seus moradores pagãos e logo começam a agir como eles. Sofrem de uma crise de liderança de dimensões enormes. Durante 80 anos, eles seguiram dois líderes notórios, Moisés e Josué, que agora se revelam insubstituíveis. Quando as 12 tribos se dispersam e se recolhem em territórios distintos, Deus recorre a líderes de caráter mais regional, os chamados juízes, que ontem na leitura explicamos que são heróis, né? Eles eram heróis de guerra, tá? Libertadores, guerreiros da liberdade. Gideão, um desses renomados guerreiros da liberdade, mostra de início pouco potencial para o heroísmo. Na primeira vez em que o vemos, ele está debulhando trigo às escondidas. Debulhar trigo abertamente faria o exército ocupante dos midianitas vir confiscá-lo. Por isso que ele estava escondendo. Na ocasião, os midianitas dominam Israel tão completamente que os israelitas mal podem realizar o cultivo. Alguns se escondem, vivendo em cavernas. Gideão não tem nada heróico em mente até o anjo do Senhor lhe aparecer com uma comissão de batalha. Quem? Eu? Gideão parece perguntar, trêmulo. Colocando a lã na eira.
As dúvidas de Gideão eram justificáveis. Um olhar mais atento para a sua vida mostra o material com o qual Deus teve de trabalhar. A família e a aldeia de Gideão não adoram ao Senhor, mas a Baal estão desviados da fé, como disse, né? O próprio Gideão está sujeito a medos paralisantes, mesmo à véspera da batalha. Diante da direção clara de Deus, ele resmunga, exige sinais repetidos, usa táticas de protelação e adora à noite para evitar ser detectado. Uma pessoa precisa de quantas evidências da vontade de Deus? Em alguns círculos hoje, colocar a lã sobre a eira passou a significar um pedido para Deus fazer algo incomum, de modo a confirmar a orientação divina. No contexto, porém, do nosso texto bíblico de hoje, a ação de Gideão parece demonstrar mais falta de fé do que um modelo de buscar a orientação de Deus. Mas, conforme eu opinei agora há pouco, na minha opinião, Gideão tem muito mais falta de fé em si mesmo do que em Deus. Tá? Mesmo após o anjo do Senhor lhe assegurar o êxito, Gideão quer verificar mais uma vez, solicitando milagres. Deus aceita a fé desanimada de Gideão, concede-lhe a confirmação que ele procura e, por fim, transforma-o num corajoso líder. Questão de vida para a gente pensar. De que modo Deus lhe concedeu orientação clara quando você precisou? Qual foi o método que Deus usou para te deixar claro a vontade que ele tinha para a sua vida? Medite nisso aí, pode colocar nos nossos comentários também aí, tá? Do nosso vídeo. Vamos orar ao Senhor? O Deus de paz, é como te invocamos neste momento. O Deus que nos dá a paz de fazermos tudo conforme a tua vontade. O Deus que não desiste de nós, que extrai de nós nosso melhor potencial para nos usar conforme a tua soberana vontade. É desse Deus que nós estamos falando agora que tu és em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque não tem faltado a tua direção, a tua orientação. Aumenta-nos a fé, leva-nos sempre na tua direção, em direção à tua vontade santa. E usa-nos conforme tu quiseres. Porque, de fato, Senhor, se é que existe algum potencial em nós, foi o Senhor mesmo que colocou e só o Senhor mesmo pode extrair e usar. O que nós queremos é estar no centro de tua vontade e promover o teu reino, abençoar o teu povo, sermos abençoados por ti, porque dessas bênçãos necessitamos. É isso que nós queremos, porque reconhecemos que só tu, Senhor, és Deus e que qualquer outro Deus que for proposto é falso e é enganador, é demônio, é inimigo. Não é, ó Deus, Deus de verdade. Só tu és o único e verdadeiro Deus. Louvamos e bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Na nossa leitura de amanhã, a continuação dessa fascinante história de Gideão e os seus 300 valentes. Deus abençoe. Até amanhã.